Fala pessoal, beleza? Então hoje a gente vai ver as aggregations. Eu tinha acabado esquecendo de fazer um vídeo sobre aggregations. E aí eu resolvi então fazer hoje aí. A gente vai usar como base o Definitive Guide do Elastic. Para quem não leu, ele é um livro, mas tem na internet aqui também as páginas na documentação do Elastic, então é bem interessante. A gente vai seguir ele, então qualquer coisa que vocês quiserem fazer depois vai estar no link que eu vou deixar do Definitive Guide lá. Então eu vou explicar, depois é bom que vocês mesmo leiam isso, quem for usar a fundo. Então como funcionam as aggregations? Então a gente tem lá a busca, né, que tem o Query DSL, onde a gente faz queries e filtros, e a gente busca os dados, mas a gente às vezes quer ir a mais, né? Beleza, a gente busca esses dados. Mas esses dados que a gente buscou, como a gente consegue coletar métricas e fazer análise desses dados? Então, por exemplo, aqui na documentação ele fala como que eu sei quantas agulhas tem num palheiro, né? E qual é o tamanho médio dessas agulhas? Beleza, agora que eu sei o tamanho médio, qual que é o tamanho médio da agulha separado por fabricante? Então, e me diz agora quais que são as agulhas que quantas agulhas foram adicionadas no palheiro em cada mês, né? Esse é o tipo de pergunta que a gente pode fazer para os dados usando as aggregations. Ou seja, outras mais complexas são qual que é o fabricante de agulha mais popular dado esse dataset aqui? Quais são as anomalias que a gente tem nessas agulhas, né? Então isso é coisa que a gente pode perguntar. E antes isso demorava muito. Se a gente fosse fazer com Hadoop, alguma coisa assim, a gente teria que parecer esses dados. Muitas vezes a gente ia botar o Hive em cima, fazer umas queries complexas e tal. E hoje com as aggregations do Elastic isso é muito simples de fazer. A gente vai seguir mais ou menos esse exemplo aqui para a gente conseguir, né, entender essas coisas aí, como funciona. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o conceito de alto nível, que diz que é o seguinte: como tem o do Query DSL lá para as queries, as aggregations também têm uma sintaxe diferente. Então a gente separa aggregations em duas partes. Buckets, que é como a gente agrupa os dados, né, como a gente faz os grupos de dados, como se fosse, né, a tradução de buckets é baldes mesmo, como a gente agrupa isso, né? E métricas, que é qual a regra, qual a análise que a gente vai aplicar em cima desses grupos de dados que a gente fez. Então é basicamente isso. Para a gente começar, a gente vai ver um pouco dos buckets, né? Então vamos aqui. Tem um lugar que tem um exemplo de dataset. Cadê? Vamos achar aqui para nós ver. Aqui é Aggregation Test Drive. A gente vai pegar esse dataset aqui de exemplo, que são carros, né? São vendas de carros, né? Então a gente vai pegar ele aqui, só copiar daqui. Aqui eu tenho no meu Postman já eles preparados. Aqui a gente só vem no Postman raw, JSON, bota aqui. Aqui o URL vai ser a URL do meu Elastic, barra o index é o cars e o type transactions. E eu digo aqui que eu vou usar book API. Então, underline book, eu digo, cara, isso aqui vai ser um book de dados. Então, vai ser vários dados ao mesmo tempo. A book API, o que ela faz? Ela vai lá, pega esses dados e faz um loop neles, insere um por um e me dá a resposta. Ó, eu consegui criar esses dados todos. Então, depois de criado esses dados lá, no nosso Elastic, a gente já tem um dataset aqui para testar, para trabalhar em cima usando as aggregations. Então, a gente vai começar a entender aí como funciona e como a gente pode tirar proveito disso. A gente vai ver que aggregations elas podem ser acopladas umas às outras, né? Então, a gente vai começar aí. Bom, a gente vai começar primeiro pelos buckets. Então, como funciona? Assim como eu falei que tem a query, que tem um DSL e tal, a aggregation também tem. A gente vai botar aqui um eggs de aggregations. Isso aqui é da sintaxe mesmo. E a gente vai botar um popular colors. Esse é o nome que eu estou dando ao grupo de dados que eu vou criar, ao bucket de dados que eu vou criar. Se eu vier aqui na documentação em bucket aggregations, eu vou ter todos os tipos de bucket que eu posso fazer. Ó. Nested, range, significant terms aggregation. Terms aggregation é o quê? Agrega por valor. Me dá esse valor aí, me cria grupos que se encaixem nesse valor. Que é o que a gente vai fazer. Ó. Popular colors. Eu vou dizer que vai ser do tipo terms, né? E aqui dentro eu vou dizer que vai ser o field
color, que é o campo da cor que a gente tem no nosso dataset aqui, ó, color blue, color green. Me agrega por esses dados. Vou mandar. Ó, ele vai me trazer os hits aqui, que é o que ele encontrou. Como eu não fiz query nenhuma, ele vai me trazer todos. Isso para nós não é relevante, a gente pode botar aqui um size 0, para ele não trazer nada. E ele vai nos trazer as aggregations. Ó, se a gente for ver aqui, ó, popular colors, né, que foi o nome que a gente deu para nossa aggregation. Dentro de buckets, ele nos trouxe assim, olha, tem 4 color red, 2 color green e 1 color blue. Então a gente foi lá e agrupou eles. A gente pegou os dados e agrupou eles por alguma característica que é, no caso aqui, a cor. Pô, beleza, me separa isso aí tudo em cor. Tranquilo, separou. Então agora que a gente já tem um grupo de dados, a gente vai aplicar em cima deles algum tipo de métrica, né? Então, qual é a lógica que a gente vai fazer nisso aí? Vamos pegar o preço médio de cada um desses grupos de cor. Vamos lá. Então, a gente vai fazer, como eu falei, a gente pode botar aggregation dentro de aggregation. Então, nesse caso aqui, esse termos aqui, ela é do tipo bucket. Então, se eu botar aqui uma vírgula e botar de novo ags, né? Ponto e vírgula, abre e fecha, vou abrir outra aggregation. E essa vai ser do tipo métrica. Se eu vier aqui em aggregations, eu vou ter metrics aggregation, aggregations, na documentação oficial isso aqui. E eu vou ter aqui metrics aggregations, que é as aggregations de métricas. Ó. Aí eu tenho média, valor máximo e mínimo, porcentagem. Então o que eu vou fazer aqui? Olha, me dá, eu vou botar o nome dele que vai ser AVG Price, que é de average price, né, de preço médio. E eu vou dizer que vai ser o tipo da aggregation vai ser AVG, que é de average, né? Vou abrir aqui um objeto JSON, vou botar aqui o field é o price. E eu vou rodar. O que vai acontecer? Ele vai me dizer assim, olha, aqui estão os buckets, né, que são os grupos. Então eu tenho 4 da cor 4 red, e o preço médio desses 4 é 32.500. Eu tenho 2 green e o preço médio é 21.000. E eu tenho um blue que o preço médio é 15.000. Então eu consegui classificar, né? Separei meus dados por uma característica deles que era a cor, e dentro deles eu peguei o preço médio desses dados. E como eu falei, a gente pode botar aggregation dentro de aggregation, né? Então aqui nesse caso eu fiz um bucket e botei uma métrica, mas eu posso fazer um bucket dentro de um bucket, ou seja, classifico e depois desse que eu classifiquei, eu classifico de novo. Então o que eu vou fazer aqui, por exemplo, ó, eu já consigo dizer a cor, né? Então eu vou tirar aqui para popular colors, vou deixar só colors para a gente seguir lá o livro, para quem for ler depois lá não se perder. E a gente tem um campo aqui que é o campo make, que é quem fabricou isso, foi make Toyota, make Honda. Então beleza, então a gente vai fazer aqui, ó, dentro desse ags, eu tenho uma métrica. Eu posso botar junto com essa métrica um bucket também. Então eu vou botar uma vírgula aqui, vou abrir, né? Vou dar um nome para ele, vai ser um make, ou... vamos botar make, depois a gente vê se esse nome faz sentido. Make, aí eu digo que o bucket vai ser do tipo terms, e aí eu digo que o field vai ser o make, aquele lá que a gente viu. Vou rodar, e ele vai me trazer o que? Olha, agora, do grupo de dados red, ali, dos 4 carros da cor vermelha, que o preço médio é 32.000, eu sei que os fabricantes deles, de 3 deles são Honda e de um deles é BMW. Dos verdes, eu sei que eu tenho 2 verdes, o preço médio deles é 21.000 e os fabricantes deles são um Ford e um Toyota. Então eu consegui, fiz um grupo, separei por cor, depois peguei o valor médio deles, e depois eu separei por marcas, ou por quem fez esses carros, dentro dessas características. Então eu fui afunilando esses dados, né? Isso aí é o que a gente pode fazer, é quase infinito. Então a gente pode ir apendando coisas sem parar. Por exemplo, agora que eu já sei tudo isso, eu quero saber que dentro desses dados aqui, dentro dessas cores aqui, e dado que eu sei quem fabricou, eu quero o valor mínimo e o valor máximo de cada carro dentro
dentro de quem fabricou. Eu quero saber o valor mínimo de cada fabricante e o valor máximo de cada fabricante de carro. Então, dentro desse make aqui, eu vou botar outra aggregation. Então, eu vou abrir aqui, vou botar um ags, vou abrir e fechar. E aqui eu vou botar um nome para ela, que vai ser min price. Aqui é o nome da aggregation, eu posso botar o que eu quiser. Min price, abro. Agora sim, eu uso a aggregation do tipo métrica, que é o min aggregation, que é de pegar o valor mínimo das coisas, dentro de um grupo de dados, min, abro e fecho. Digo que o field vai ser o price. E eu já devo ter o valor mínimo de cada um desses datasets. Ó, o valor mínimo dos 3 rondas é o 10.000. Agora a gente vai fazer um valor máximo aqui. Então eu posso botar uma vírgula aqui. E botar um max price. E aqui é do tipo max. E agora ele já vai me trazer assim, ó, o max price é 20.000 do Honda e o min é 10.000. Então eu fui afunilando e eu consegui tirar muita informação desses dados, né? Eu consigo classificar, fazer o que eu preciso nesses dados aqui, botando aggregation dentro de aggregation. Então eu vou indo infinitamente, né? Bom, outra coisa interessante da gente fazer, aqui eu não vou mostrar visualmente, mas é criar gráficos, né? Criar gráficos. A gente usa isso bastante no Kibana, mas a gente pode usar, sei lá, numa aplicação JavaScript que eu quero criar um gráfico. E um gráfico bem interessante de a gente usar é o de histograma, que é para a gente fazer, né? Que é o histograma mesmo. Então a gente vai fazer aqui uma aggregation do tipo, eu vou dizer que o nome dela vai ser price, que é do valor, né? Vou dizer que vai ser do tipo histogram. Vou abrir aqui, se eu vier em bucket, vai ter aqui o histogram. E tá lenta a documentação. Bom, depois a gente vê. Aqui tem o histogram. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Agora eu quero fazer um histograma, né? Pegar um histograma do campo. Eu vou dizer que o campo que eu quero é o price. E o intervalo vai ser de 20.000. Então, de 20.000 em 20.000, eu quero que tu me traga esses dados. Aí ele vai me trazer isso aqui, olha. O que ele vai fazer? Ele vai fazer como se fosse um gráfico, a parte de baixo do gráfico, imagina que a parte de baixo do gráfico começasse de 0, 20.000, mais 20, 40.000, mais 20, 60.000, mais 20, 80.000. Então, olha, de 0 até 20.000 eu tenho 3 agrupados nesse valor. De 20.000 a 40.000 eu tenho 3 também. De 40.000 a 60.000 eu não tenho nada. De 60.000 a 80.000 eu não tenho nada. De 80.000 a 100 eu tenho 1. Então, beleza, já consegui separar esses valores de 20 em 20.000. Né? Então, agora, digamos lá que a pessoa que pediu para a gente fazer, ela quer saber a soma dos valores em cada um desses grupos, né, que a gente fez. Então, a gente vai fazer mais uma aggregation dentro dessa, que vai ser, como a gente já viu ali, uma métrica que vai ser de soma. Pode ser, vamos botar aqui soma, para a gente não se perder. Então, ó, soma, a gente vai botar aqui do tipo sum, que é uma métrica também que tem lá na documentação, que é de soma mesmo, e eu vou dizer que o field é o price. Então, como ele já tem esses valores separados aqui, ele diz que ó, a soma desses 3 aqui é 37.000. Então, se a gente tivesse lá o gráfico, ele ia dizer assim, ó, aqui nesse de 0 a 20.000, eu tenho um valor total de 37. De 20 a 40.000, eu tenho um valor de 70.000. Putz, de 40 a 60.000, eu não tenho nada. De 60 a 80 eu não tenho nada. De 80 eu tenho 1. Então a gente ia conseguir fazer um gráfico usando esse histograma. Esse aqui é melhor de ver visual, então quem puder trabalhar com o Kibana ali para fazer isso aqui, vai ser melhor de entender. Aqui é só mais ou menos eu passando por cima.
Mas e aí outra coisa interessante quando a gente cria gráfico é a gente fazer também a questão de realmente fazer gráfico por tempo, né? A gente também tem uma feature chamada Date Histograma, né? Que é basicamente o histograma que a gente tem, só que ele é focado em data, ele trabalha só com data. Deixa eu botar aqui, uma aggregation que eu dei o nome de sales, que é de vendas, né? E vai ser do tipo, vai ser o nome, o tipo dela vai ser Date Histogram. E aí eu preciso dizer para ela qual é o campo que a gente vai usar. O campo vai ser field, qual é que é o campo de... Ó, o sold aqui é uma data, então vai ser esse aqui, field, é o sold, que é quando ele foi vendido. O intervalo que a gente vai ver, olha, eu quero todos os vendidos no intervalo de mês, month. E aqui o formato da data, format, que ela é, vamos ver lá, ano, mês e dia. Então é I, Y, mês, DD, isso aí. Busco, ele vai me trazer lá, olha, desse mês aqui até esse mês eu tenho uma venda, desse mês até esse mês, então ele vai me trazer todos os meses, ó, até o mês 11 aqui no caso, ele me trouxe, porque talvez no 12 não tenha nada, então ele vai trazer até o último que ele tem. Então se tivesse um gráfico, eu ia botar lá, um gráfico que ia começar do primeiro mês e até o último, e ia mostrar quantos ele tem de venda em cada um. Isso é uma forma super simples que a gente pode ver aqui. Então, poderia desenhar no Kibana isso aqui, a gente monta essa query assim, fazendo um drop-down ali, a gente escolhe um, escolhe outro, mas basicamente é isso que ele faz. Ele pega o valor e vai botar nesse gráfico para nós, a gente vai poder ver exatamente isso, né? Qual é a contagem em cada uma das datas. Bom, aí seguindo, a gente vai ver alguma coisa agora. Deixa eu apagar isso aqui. Então, uma coisa que eu acho interessante a gente entender agora é a questão de escopo de aggregation, né? Como eu falei lá no início, elas podem ser usadas, né, junto com queries. Aqui a gente não está fazendo uma query nenhuma, mas a gente pode fazer. Então, se a gente vier aqui e dizer assim, olha, query match all, que é a query que vai me trazer todos os valores, e aqui eu vou fazer uma aggregation por colors, né, uma aggregation por cor, me agrupa aí tudo por cor, terms, field, color, beleza? Busquei. Vai me trazer os hits, né, que são o que ele achou, como é o match all ele vai achar todos, e aggregations vai me trazer aquele valor que a gente já viu. Beleza. Então agora eu quero que assim, olha, me traz só o que é Ford. Então match, o make aqui vai ser Ford, e ele vai me trazer só Ford. Beleza, então só um carro que ele achou, só tem um da Ford, green, parará. Se a gente for ver a nossa aggregation agora, ela trabalhou só em cima desses dados. Então imagina que a gente tem um e-commerce lá, o cara buscou na barra de busca e mandou, achou 5 tênis. Aí do lado eu quero mostrar, bom, vamos ver na prática aqui, vamos ver aqui. Vamos entrar aqui no Centauro, vou fazer um jabá para o Centauro aqui. Vamos fazer um jabá para o Centauro para a gente entender. Qual que é a vantagem da gente ter esse tipo de coisa? Tênis, corrida. Ó, agora o que vai me trazer aqui? Ele vai me trazer vários tênis, né, que ele achou. E do lado, ele vai ter que me mostrar aqui alguns grupos, né, que ele trouxe, alguns grupos de dados. Então, vou deixar ele carregar aqui, né? Ó, aqui eu tenho tamanho aqui. Vamos deixar carregar só um minuto. Tamanho, ó. Então, provavelmente isso aqui ele já buscou lá e me trouxe cores. Azul. Então, o que eu faço? Eu consigo, dos dados que eu busquei lá, eu consigo
agrupar as características deles para que eu possa mostrar, para que a pessoa possa fazer um filtro de novo. Então, olha, desses carros aqui da Make Ford, por exemplo, eu sei que eu tenho da cor verde. Se eu tivesse vermelho e verde, eu poderia agrupar, fazer dois grupos, vermelho e verde. O cara clicava em verde, ele ia filtrar o carro Ford verde. Então, poder agregar os dados em cima disso é muito bom, porque a gente pode, naquele caso ali, a gente busca o tênis e já agrega todos os resultados, todos os números 40, todos os números 41, todos os que tem a cor preta, todos os que tem a cor branca. Então a gente consegue fazer esse tipo de coisa, que é uma coisa bem interessante que a aggregation nos dá. Mas às vezes a gente quer também cruzar os dados, né? Vamos dizer que eu quero fazer o seguinte: eu quero pegar dessa minha query aqui, eu quero pegar o valor médio desse carro aqui. Como é um só, vai dar um valor só, né? Mas vamos fazer. Vamos mudar, vamos botar para Honda aqui. Que o Honda tem mais, se eu não me engano. Vamos botar aqui. Honda, ó. Honda tem 3 carros, aí vai ser melhor de ver. Agora eu vou fazer a médio. Só para ficar bem claro, eu vou botar em português. O valor médio desses carros vai ser a VG, né, que é a média lá que a gente já viu, que é a métrica de média, no field price, né? Beleza. Então, o valor médio desses carros aqui é 16.666, o número da besta, as trevas, a maldade. 16.66666. Beleza. Agora eu quero comparar com o valor médio de todos os carros que eu tenho. O que eu vou fazer? Eu vou ter que dizer assim, olha, eu vou dizer que a próxima aggregation que eu vou fazer, ela vai sair do escopo dessa busca aqui e vai fazer no escopo global. Então eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou vir aqui, dentro dessa aggregation mesmo, vou botar um all e vou dizer para ela assim, ó, tu vai ser no escopo global. Vou passar um cara vazio aqui. Aí aqui eu vou abrir uma aggregation dentro dela, que vai ser a aggregation que eu vou pegar a média global. Então vai ser média global, o nome que eu vou dar. Vou abrir a VG, como a gente já viu. O field é o price. Beleza, agora me traz aí a média global. Então a média global de valor dos 7 carros que eu tenho é de 26.714. E o valor médio dos Hondas aqui é de 16.666. Eu consigo fazer essa comparação. Então isso aqui é uma coisa que o pessoal tem muita dúvida, Stack Overflow, um monte de coisa, de como ele faz para mudar o escopo. Então a gente tem que fazer isso na mesma aggregation, na mesma busca. A gente tem como usar o escopo global, o escopo da busca para agregar, fazer as lógicas de busca. Então eu consigo aqui, ó, filtrei todos os Hondas, desses Hondas eu peguei o valor médio deles e peguei o valor médio de todos os carros. Então é infinito que a gente pode fazer basicamente aqui com essas aggregations. Esse exemplo, então esse que a gente viu era para entender como funcionava, como a gente fazia para dar append e tal. Então espero que vocês deem uma lida lá no link que eu vou botar do livro, ou compre o livro do Elastic, o Definitive Guide, é muito bom, coisas internas, muito bem explicado. Então espero que vocês tenham gostado e